Olá, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Espero que sim, bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, a depender do horário que você está entrando aqui com a gente. Que bom ter você conosco, aqui é o canal Colégio do Discípulo, onde todos nós somos alunos da Palavra de Deus. Eu sou Jonathan Cadiz, eu sou do Ministério Boa Esperança, aqui no Rio de Janeiro, igreja dirigida pelo meu amigo e pastor, professor, pastor Rodrigo Moreira Lima e presidida pelo pastor Emanuel Silva. Nossa sede fica em Bento Ribeiro, Rio de Janeiro, somos convencionada CGADB. E nessa igreja eu, pela graça, misericórdia de Deus, sou diácono, pregador do Evangelho e professor da Escola Bíblica Dominical. E que bom ter você com a gente, você que está entrando a primeira vez. Obrigado pela sua companhia de sempre. Não esqueça de dar o seu like, não esqueça de compartilhar. E claro, deixe seu comentário, que é sempre muito importante. Para você que está entrando a primeira vez, fique até o final desse vídeo, tá bom? Seja muito bem-vindo. E esse canal pode ser seu também, basta você se inscrever, dar o seu like, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo com alguém, joga no grupo da sua igreja, manda para 2, 3, 5 amigos seu. Não vai te custar tempo, nem dinheiro, você ajuda bastante o canal e a gente tenta ajudar você também com vídeos que vão edificar a sua vida espiritual. Gente, hoje nós vamos seguir o passo a passo de Jesus, a nossa playlist sobre Jesus, seguindo os passos do Messias. Você tem uma visão panorâmica e cronológica dos passos de Jesus desde sua encarnação até a sua ascensão, ou seja, desde que o Verbo se fez carne até quando ele subiu ao céu após a sua ressurreição. Então você vai ver passo a passo por onde Jesus andou, tudo o que ele fez, tá bom? Em uma ordem cronológica. Lembrando que os evangelhos não estão em ordem cronológica. Então, às vezes você vai ler um texto que Jesus está prestes a ir para a cruz, mas ele está no meio do evangelho. Então eles não são colocados em ordem cronológica. Cada evangelista escreveu com a sua visão, da sua maneira. Aqui você vai ter todos os evangelhos reunidos e em ordem cronológica. Para isso nós estamos usando o guia Willmington para a Bíblia, que é o volume primeiro, que é o método cronológico, do Dr. Harold Willmington. Muito bom, muito top. Vai na playlist sobre livro que eu estou mostrando ele por dentro, ele é muito bom, tem o método cronológico e o teológico. Tá? Não somos patrocinados, mas quando a coisa é boa, a gente fala aqui. Então, são 72 passos, nós paramos no 6º passo, e hoje a gente vai do passo 7 até o passo 12. Então aqui a gente vai entrar na vida adulta de Jesus, no seu batismo, na sua tentação. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. E junto, claro, sempre vamos sendo edificados pela palavra de Deus. Gente, você lembra que no 6º passo foi do Egito a Nazaré, depois da morte de Herodes, um anjo instrui José a retornar para Israel, e aí José obedece, mas como filho de Herodes tornou-se rei da Judéia, ele decide ir com sua família para Nazaré. Então, 6º passo, Jesus está retornando do Egito com seus pais para Nazaré. O 7º passo está em Lucas capítulo 2, versículo 41 ao 50, de Nazaré a Jerusalém. Tá? Então, a primeira Páscoa vivida por Jesus e registrada na Bíblia ocorreu quando ele tinha 12 anos de idade, que é justamente esse cenário que a gente está falando. Ele não foi encontrado na caravana que retornara para sua casa. Dias depois, foi finalmente encontrado no templo discutindo teologia com os sacerdotes. Você lembra disso? E Isaías capítulo 11 diz que ele ensinaria os sábios, né? Então é uma outra profecia cumprida. Os sábios e professores ficaram admirados com o entendimento do menino. Então, nessa passagem, temos o primeiro registro bíblico de uma fala do Messias, Lucas 2, capítulo 49. E o passo de número 8, Jesus ele retorna para Nazaré com seus pais. Então, perceba que ele é um menino inteligente e ele é um menino obediente. Tanto que a Bíblia diz que ele cresce tanto em estatura quanto em sabedoria, no favor de Deus e no dos homens. Então, ele se submete aos seus pais como um bom filho e volta para casa com eles. Então, quando menino, Jesus certamente aprendeu as línguas hebraicas, aramaica, grega, e posteriormente ele teria um manuscrito hebraico. Tá? Aqui nessa playlist sobre Jesus, eu falo da infância de Jesus, quebrando alguns tabus de que Jesus fez milagre na sua infância e etc. Então vai lá e assiste o vídeo sobre a infância de Jesus, tá bom? Então note que seu crescimento ele teve 4 aspectos, como afirma Lucas 2,52. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Então ele cresce em sabedoria mental, estatura, que é
maturidade física, no favor de Deus, maturidade espiritual, e no favor dos homens, maturidade também social. Então a gente vai entrar aqui agora no primeiro ano do ministério de Jesus, na fase adulta de Jesus. Então, Mateus capítulo 3, do 13 ao 17, Marcos capítulo 1, do 9 ao 11, e Lucas 3, do 21 ao 22, mostram o nono passo, que é quando Jesus sai de Nazaré e vai a Betânia, no Rio Jordão. Ele já está com 30 anos de idade, Lucas 3, 23 registra isso. E se você fazer uma comparação com números 4, do 1 ao 3, você vê que essa é a idade sacerdotal. E Jesus aí vai ser batizado, né, e vai iniciar seu ministério. Então Jesus sendo batizado por João Batista, que protestou não ser digno de batizá-lo. Né? Então ele é batizado e o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba. E o Pai exclamou: esse é meu filho, em quem me comprazo. Essa é uma passagem muito importante que mostra a Trindade junta, né? Isso é muito importante, tá? Embora a doutrina da Trindade ela seja sugerido e prenunciada no Antigo Testamento, é apenas no batismo de Cristo que ela é claramente manifestada pela primeira vez. E tem gente até hoje que não acredita na doutrina da Trindade. Então o que eu faço com isso? Jesus está sendo batizado. O Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba e a voz do Pai brada do céu. Ou seja, são três, como ele mesmo já afirmou que e esses são um. É um mistério? Eu deixo para você a frase de John Wesley. Me explique como há 3 velas nesse recinto e apenas uma luz e eu te explico o mistério da Trindade. Agora, por que as razões do batismo de Cristo? A primeira, identificar-se com os 3 ofícios do Antigo Testamento. A unção, por exemplo, que era com água, Levítico 8,16, com óleo, Levítico 8,12, e também com sangue, Levítico 8,23. Os ofícios, né, que eram ungidos o sacerdote, né, o profeta e rei, correto? E Jesus ele tem o papel dos 3 ofícios. Sacerdote porque além de oferecer o sacrifício pelo povo, como o sacerdote fazia, né, fazer essa ligação entre o homem e aproximar o homem de Deus, ele mesmo é o próprio sacrifício. Ele também é um profeta, porque ele também trouxe as verdades de Deus para o homem, assim como o profeta fazia. E assim e além de profecias se cumprir nele. E um rei, porque ele é rei. É rei por direito, porque ele é filho de Deus, ele é rei. Ele é rei também por herança, porque ele é da linhagem de Davi. E lá em Apocalipse diz que na sua coxa está escrito que ele é rei dos reis e senhor dos senhores. E ele é rei porque ele governa todas as nações, ele é rei de todo mundo. O segundo motivo era se identificar com a mensagem do próprio João. E se identificar também com Israel, mas principalmente se identificar com os pecadores. Mesmo não tendo pecado, ele foi o exemplo para nós. Né? Então, depois disso, ele vai para o deserto, é o 10º passo de Jesus. Após ser batizado, ele foi para o deserto para ser tentado. E o texto diz que ele foi levado pelo Espírito. E permanece por 40 dias, fazendo companhia aos animais selvagens, gente. Isso aqui é muito... Como é que você ficar 40 dias no deserto? Não é fácil. Enquanto o primeiro Adão ele caiu no paraíso do jardim, o segundo Adão venceu na escassez do deserto. Então, olha a natureza da tentação de Cristo. Depois de 40 dias sem se alimentar, teve a primeira tentação, transformar pedras em pães, já que Jesus estava com fome. A segunda era saltar do pináculo do templo. E a terceira, se ajoelhar, né, e adorar Satanás. Então, o que isso implica na teologia, né, nessas tentações? Primeiro, Satanás sabia a quem estava tentando? Com efeito, sim, ele sabia. Os versículos que aparecem em Mateus 4, 3 e 4, 6 estão empregados de modo indicativo da língua grega que deveria ser traduzidos por já que você é filho de Deus. É a frase que Satanás fala. Agora, em segundo lugar, que benefício Satanás ofereceu a Jesus? Primeira tentação, encher seu estômago e assim depender dos seus próprios recursos. Né? Porque alguém pode perguntar, mas por que ele teria errado se ele transformasse pedra em pães? Ele não era filho de Deus? Então ele teria usado seus próprios recursos para encher o seu próprio estômago. E lembrando que Jesus ele abriu mão dos seus benefícios, sendo Deus, como está em Filipenses capítulo 2, para se fazer servo e homem. Né? Então, na segunda tentação, pular do alto do templo e assim constranger a mão do Pai. E em terceiro, tomar os reinos do mundo. E assim ele recusaria a obra do Calvário. Que método Satanás empregou na segunda tentação? Ele tentou confundir Cristo, citando as Escrituras fora do contexto. Se você comparar Mateus 4,6 com Salmo 91, 11, 12, você vai ver que ele fala das Escrituras, mas fora do contexto. Tem gente dizendo, Satanás ele é um ótimo teólogo. Tá, ele não citou muito bem a Bíblia, não. Satanás ele tinha realmente o direito de oferecer a Cristo todos os reinos do mundo e a glória deles? Bom, com efeito ele tinha esse direito.
O próprio Paulo fala em 2 Coríntios 4,4 que ele é o Deus desse século. Então o mundo, o sistema mundano, político, né, é regido por Satanás. A glória desse mundo, a soberba da vida. Né? Então como Cristo respondeu a Satanás? Você já sabe, pela palavra de Deus. Na primeira tentação, na segunda e na terceira. Ele vence Satanás com o poder da palavra, ele resiste, como a Bíblia diz em Tiago, que nós precisamos se sujeitar a Deus, resistir ao diabo e ele foge de nós. Assim aconteceu com Cristo. O diabo deixou, chegaram anjos e o serviram. Após isso ele sai do deserto, né, e vai para Betânia, em João capítulo 1, versículo 29 ao 42. E ali João Batista apresenta ele como Cordeiro de Deus, em João capítulo 1, versículo 29. João aqui ele responde a pergunta de Isaac lá em Gênesis, quando ele diz para Abraão, quando ele está no monte Moriá, que Deus pede Isaac em sacrifício, Isaac diz, pai, eu vejo a lenha, o fogo e o cutelo, mas aonde está o cordeiro para o sacrifício? Se você reparar no texto de Gênesis capítulo 22, lá não foi provido um cordeiro, como Abraão diz, Deus proverá para si o cordeiro. Lá apareceu um carneiro, mas João diz que o cordeiro foi provido através de Jesus, porque ele é o cordeiro. Perceba que a frase de João é que tira o pecado do mundo. Porque os sacrifícios expiatórios através de animal, ele cobria o pecado. Mas o sacrifício através de Jesus, ele veio tirar, ele veio justificar o homem. Por isso, Paulo dizia que ele é o nosso cordeiro pascal. Então ali João, filho de Zebedeu, e André, irmão mais novo de Pedro, né, que eram os dois discípulos de João Batista, que a partir daquele momento deixaram-no para seguir a Jesus, e logo André trouxe seu irmão Simão Pedro, né, até Jesus. Isso está em João capítulo 1, versículo 41. Então ali Jesus troca o nome de Pedro, que significa uma pedra. E aqui vamos para o nosso último passo, pelo menos por hoje, é o passo 12, onde Jesus sai então de Betânia e vai para Betsaida, em João capítulo 1, 43 ao 51. É onde Jesus se encontra com Filipe e o chama para segui-lo. Então Filipe chama seu amigo Natanael, e é interessante que Natanael fala para Filipe, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque havia-se um preconceito com os nazarenos. Os nazarenos eles eram de uma cultura mais inferior, eles não tinham muito estudo, muito recurso. Já era uma nação totalmente dividida. Não tinha só preconceito com os samaritanos, mas entre eles mesmos. Né? Os da Judéia tinham esse preconceito com quem era da Galileia. Né? E Nazaré era localizado na Galileia. Filipe me ensina com uma frase que ele disse para Natanael, vem ver. Né? Nós somos chamados a fazer esse convite. Né? Vem até Jesus, vem e vê com os teus próprios olhos. Não fica apenas me ouvindo, mas tenha a sua experiência. Possamos fazer esse convite. Filipe é um novo convertido, ele não possuía a compreensão plena da concepção imaculada, mas ainda assim ele era uma testemunha sincera. Natanael vai até Jesus e ali ele tem a confirmação de que ele era o Messias. Né? E aqui tem uma lição muito interessante, que Jesus ele nos encontra onde nós estivermos. O Salvador sempre lida com os homens conforme possibilidades humanas. Perceba que ele lidou com Natanael debaixo de uma figueira, mas ele lidou com Zaqueu sobre uma figueira em Lucas 19. E ele lidou com um ladrão moribundo preso cruelmente em um madeiro, em Lucas capítulo 23. Então Jesus declara para Natanael que viu ele não só de hoje, mas desde o dia debaixo da figueira, que existem umas interpretações. Eu vou me ater apenas ao que o texto diz. Né? E ali Natanael faz uma declaração forte e evidente de que Jesus era o rei de Israel. João capítulo 1, versículo 49. Então Natanael e Filipe são os primeiros a ouvir Jesus no início do seu ministério. E é surpreendente, né, observar que a primeira predição de Nosso Senhor registrada na Bíblia não diz respeito ao sofrimento, à morte ou mesmo à ressurreição, mas à sua futura ascensão, que Jesus fala para Natanael e Filipe no capítulo 1 de João, versículos 50 e 51. Jesus disse para Natanael, você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então ele acrescentou, digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E a gente no próximo vídeo entraremos no passo 13, que será de Betsaida a Caná da Galileia, onde Jesus fará o seu primeiro milagre. Querido, querida, irmão, irmã em Cristo, espero ter contribuído para a sua vida com esse vídeo. E se Jesus não voltar até lá, com a permissão dele, eu te espero até os próximos vídeos. Fique na paz, um abraço e que Deus abençoe sua vida profundamente.